Atos 6, 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Verso 8, então Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Deus e contra Moisés. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse santo lugar, contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha os 2 primeiros versos aí do capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. Aí Estevão começa o discurso, gente, que é considerado um dos 3 maiores discursos da Bíblia. Ele pega de Abraão até Jesus e ele faz um resumo de tudo. E olha como é que ele termina. Olha comigo aí o verso de número 51, Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por meio de anjos, não lhe obedeceram. Verso 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Hoje eu quero pregar uma mensagem chamada: não perca o brilho no seu rosto. Não perca o brilho no seu rosto. A história de Estevão é muito emocionante. Todo ano, quando eu vou a Israel, esse ano eu vou lá 2 vezes ainda, eu levo o grupo comigo. Jerusalém tem várias portas, eu levo o pessoal na Porta dos Leões. A Porta dos Leões é o local exato onde Estevão foi apedrejado. Quem era Estevão? Ele era um jovem, muito jovem. Dizem os comentaristas que o máximo que ele tinha de vida era uns 23 anos no máximo. 23, 24 anos era o máximo.
E ele tinha sido discípulo de Jesus desde o início, e tinha visto tudo que aconteceu. Ele só não era um dos apóstolos. O nome Estevão é um nome helenista, significa, vindo do grego. Provavelmente ele era um judeu que tinha sido criado dentro da cultura grega, e o nome dele, Estevão, significa coroa. E esse jovem, ele foi escolhido porque ele era diferente, ele era especial. Ele foi escolhido para uma tarefa especial, numa época especial. E eu costumo chamar Estevão de o segundo louco por Jesus que existiu. Para mim o primeiro foi João Batista. Quem concorda que João era meio perturbadinho? Concordamos, todos nós. Tanto é que ele não durou 6 meses na terra. Do dia que ele começou o ministério dele, 6 meses, perdeu a cabeça, acabou, foi rápido. Ele sabia fazer raiva bem feita mesmo. Mas Estevão foi o segundo. Por quê? Porque ele inaugurou uma raça nova de gente. Ele inaugurou um tipo de gente chamada mártir. A palavra mártir, no grego, significa testemunha. Alguém que viu um fato e pode contar que viu esse fato. Mas também significa alguém que morre por causa do fato. O doutor Martin Luther King Jr., líder do movimento para libertar os negros na América, daquele movimento que separava negros e brancos, ele dizia que uma pessoa que não tem uma causa pela qual morrer, ainda não está viva. Você só está vivo quando você tem uma causa pela qual você está disposto a morrer. E Estevão foi esse cara. Eu quero rapidamente passar com você aqui em 4 momentos da vida de Estevão. Quero falar da chamada dele, quero falar da perseguição que aconteceu contra ele, quero falar da morte dele e quero falar do legado dele. E para que isso? Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade aonde Cristo vem e entra na sua vida e transforma a sua história. Quem aqui de verdade, não levanta a mão porque eu estou perguntando não, quem aqui de verdade, quando você conheceu Jesus, você falou assim, cara, isso é demais, Jesus é demais. Quem aqui viu uma mudança na sua vida? Quem aqui também viu que ter Jesus não é ausência de problema? Quem viu isso? Mas mesmo assim sua vida mudou, sim ou não? Mudou. A minha vida mudou. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu posso contar aqui várias áreas que Cristo mudou na minha vida. Sabe o que Jesus devolve para o ser humano? Alegria de viver, alegria de levantar de manhã, alegria de falar assim, bom dia, flor do dia, alegria de tomar um café até sem açúcar e dar glória a Deus. Pessoas que tomam um café sem açúcar e dão glória a Deus, elas vão ficar ao lado do Pai. Quem concorda? Tá ali uma ali, ó, que toma café sem açúcar, né? Eu também, ela está me viciando para o lado errado. Mas Jesus quer que a gente tenha esse brilho no rosto. E eu resolvi falar desse rapaz hoje, porque ele foi um menino que do início ao fim, o rosto dele brilhou. Mas hoje as lutas vêm, as pedras vêm, as dificuldades vêm. Sabe qual que é a nossa tendência? É ter Cristo com uma fachada parecendo que não tem. Vou repetir. As lutas são tão grandes que a nossa tendência hoje é ter Cristo, mas com uma fachada parecendo que não tem. Quem quer mostrar para o mundo aqui que você é de Jesus? Quem quer ser um outdoor da glória de Deus? Eu quero ser. Eu quero ter um rosto angelical. Já imaginou o rosto do menino? Imagina todo mundo no Sinédrio. Sinédrio, gente, nós vamos chegar lá. Deixa eu pregar, eu estou afobado. Vamos voltar aqui, então vamos lá. Quatro coisas sobre Estevão. Primeiro, sua escolha, sua chamada, né? Ele surgiu, quando foi chamado, ele já estava preparado. Quando Estevão foi chamado, ele já estava. Quem gosta de futebol aqui, gente? Eu acompanho futebol tem 53 anos, 52 e meio. Futebol tem uma coisa interessante, o técnico está aqui, o jogo está rolando. Se ele vai substituir alguém, ele não fala para o cara vir frio não, a não ser que o cara machuca lá dentro. Mas geralmente, os caras ficam aqui na beira do campo, já treinaram até morrer, treinaram debaixo do sol, treinaram debaixo de chuva. Mesmo treinado,
o técnico fala assim, aquece. Aí o cara... Aí ele fala, agora substitui. Por quê? Porque ele quer que o cara entre no ritmo. E deixa eu te falar, quando citaram o nome de Estevão, ele já estava pronto. Ei, eu declaro sobre a sua vida, tem missões de Deus vindo para você, e você vai estar pronto para cumprir essas missões, pronto para ser pai, pronto para a sua empresa, pronto para o Brasil, pronto para ajudar o Rio Grande, pronto para transformar Belo Horizonte, pronto! Isso é muito legal, porque o trabalho era entregar a cesta básica para as viúvas. Eu gosto desse trabalho, sabe por quê? Porque vocês estão olhando para um ex-garçom. Eu já tive vários trabalhos simples na vida, já fui cortador de grama, já fui atendente de balcão, já fui telemarketing, já fui cozinheiro, já fui lavador de privada, já rapei neve, já trabalhei fazendo pizza no Pizza Hut, já entreguei pizza, eu pus no papel outro dia umas 25 profissões, e eu já fui garçom e ajudante. Teve uma época, gente, que eu era tão ruim, que eu servia para ser só o ajudante do garçom. Sabe como é que é o nome de ajudante de garçom em inglês? Busboy. Busboy. Ou seja, o menino, o boy que ainda não virou man. Ele... Ok? Então eu nem servia as mesas. Eu não podia nem chegar nas mesas. É como se eu fosse um animal. O garçom que falava assim, pega um garfo lá e traz para eles aqui. Sim, senhor, eu ia lá e pegava. Então o trabalho de Estevão era esse. Tinha as viúvas judaicas e as viúvas helenistas, gregas. Qual era o trabalho de Estevão? E mais 6, levar cesta básica para as viúvas. Ei, pessoas que têm brilho no rosto não se importam de começar a servir fazendo pouco. Sabe o que é o nosso problema hoje? Principalmente por causa dessa praga aqui. Nós não queremos começos simples, nós queremos estreias. Nós achamos que a nossa vida é série de Netflix, que tem que entrar no ar assim, uau! Ei, fala comigo assim, não existe uau no reino de Deus. No reino de Deus, sabe como é que as coisas andam? Olha para mim. É assim, ó. Ó. Você está vendo ou não está vendo? Ó. Você está vendo? É assim, ó. Vai o Zé e a Maria lá longe, dá à luz um menino lá no meio do mato, no meio de cocô. Aí, vai devagarzinho. Aí tudo, o menino leva 30 anos. Para que Deus fez isso, gente? Porque no reino de Deus tem que ser respeitado o quê? Processos. Mas Estevão, como era discípulo antigo, já tinha aprendido o segredo do cristianismo. Qual é o segredo do cristianismo? Amor. Mas você sabe como é que se traduz amor? Serviço. Você mostra amor, não é mandando coraçãozinho no WhatsApp e nem dizendo I love you. Você demonstra amor, sabe como? Eu sei que dói, mas fala mais alto. Servindo. Eu te amo tanto, minha esposa, que eu vou te servir, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Nessa noite, por exemplo, eu estou usando o meu dom. Deus me deu um dom para falar. Eu podia ter sido advogado, político, eu podia ter usado esse meu dom aqui para ser o que os meus pais foram. Sabe o que meu pai e minha mãe foram? Professores. Mas eu resolvi usar o meu dom de falar para servir as pessoas com o quê? Com o que eu sei, servir. Eu sou um entregador de cesta básica. Nessa noite eu estou entregando para você o pão da vida, a palavra de Deus. Sabe o que eu acho legal? Ele substituiu grandes homens e era submisso a eles. Tem gente que Deus coloca num lugar, a pessoa fala assim, já sou alguma coisa. Gente, nós não somos nada nunca. Ó, posso contar uma coisa para vocês aqui? Se eu sumir aqui hoje, desaparecer do mundo, Deus coloca a gente 10 vezes melhor. E nem lá de fora não, é que está aqui dentro. Deus não precisa do povo do louvor que cantou aqui hoje, Deus tem gente melhor. Vou até te dar um conselho, não tira férias demoradas não. Viu? Não tira não. Você que está namorando, você notou que você está mais apaixonado que o outro, já casa. Porque se a pessoa ficar um final de semana sem você, ela fala assim, não, eu vivo fácil sem esse trem. Eu vivo. Ó aqui, por favor, vamos desfazer. Ei! Fala comigo, eu sou dispensável.
Sabe por que isso é irritante? Porque o discurso que a gente ouve aí no mundo é: você é demais, você é uma máquina de vencer, você é tudo. Não é, você não é, eu não sou. Nós é que pegamos o boi de poder servir, de poder amar o Senhor e de poder cuidar de alguém. Quem acha que o Brasil hoje está precisando de Estevãos com toda essa tragédia lá? Quem acha que o Brasil está precisando de entregador de cesta básica? Quem acha que o Brasil está precisando de gente para amar e servir? Estevão, quando ele foi convocado, ele já estava pronto. Ele não queria cargo, ele não esperou cargo. Não sei qual é o seu cargo em Lagoinha. Não tem. Não, mas seu nome está onde? Uma pessoa outro dia colocou assim: pastor Lucinho, pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Eu liguei para a pessoa e falei assim: põe na. Eu não sou pastor da. O pastor da igreja é o pastor Flaviano Marques. Eu não sou esse cara não. Você vai colocar o nome do pastor aí. Eu sou um pastor na. Não corra atrás de título, não corra atrás de: ai, você sabe onde estudei? Sabe o que eu fiz? Sabe quantas línguas eu falo? Sabe aonde eu venho? Ei, você é um Estevão, a quem foi dada a honra de servir. E você sabe por que você atraiu o povo lá atrás? Porque o seu rosto já brilhava antes de ter que entregar a cesta básica. As pessoas já têm que olhar para você e falar assim: esse moleque se destaca natural. Olha, essa moça, ela tá, que cara é essa? O que você tem diferente, menina? Ei, quem quer ser uma mulher assim que sem Mary Kay você já arrasa? Quem quer ser uma mulher brilhante assim? Uma mulher... Hoje eu vi um texto tão lindo, né, Paty? Você salvou aquele vídeo que eu te mandei? Muito lindo. Não seja uma mulher forte, seja uma mulher gentil. Não seja uma mulher empoderada, seja uma mulher feminina. O mundo não está precisando de mulheres, homens, mulheres de bigode. O mundo está precisando de mulheres gentis, calmas, abençoadas, que viram para o marido e falam assim: calma, mozão, vai dar tudo certo. E não mulher que olha para o marido e fala assim: e agora? O que a gente vai fazer? Fala comigo assim, mulher: eu não sou barraqueira. Você está ali para servir. Pastor Márcio sempre ensinou a gente: o único campeonato que a gente vive na vida é para ver quem serve mais. Quem quer ganhar esse campeonato aqui? Ai, pastor, mas chega uma hora que a gente temos um limite, né? Chega uma hora que a gente não aguentamos, que a gente serve, e ninguém serve a nós, a gente ficamos aí. Ei! Não foi esse o exemplo que o nosso mestre nos deu? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se ele foi assim, e eu e você? Agora olha que bacana, antes dele ser chamado, ele já tinha bom testemunho, era cheio do Espírito Santo, era sábio, né? E ele já estava pronto. Ele começou servindo quem? Os apóstolos e as viúvas. Olha que interessante, batia lá na porta da casa da viúva: ô, dona Toinha, tá aí? Trazer a cesta básica da senhora. Ô, meu filho, entra pra cá. Aí tinha que tomar o café com ela, comer uma broa. Quem já tomou café naquelas canecas esmaltadas no interior? Broa com aquela crosta grossa do lado, hein? Quem não comeu nisso aí não viveu. Você menino de padaria, você não está vivo. Você tem que comer os trem lá do interior, lá do mar. Quem é da roça aqui? Deixa eu ver. Quem já passou isso? Aí ó, todo mundo que levantou a mão aí, teve já lombriga, bicheira, teve tudo. Foi picar de bicho, né? Hoje os meninos arranham assim: ai mãe, eu vou morrer. Cala sua boca, menino, e vira homem. Olha só, porque Estevão começou a servir no básico, ele teve um upgrade. Sabe o que o texto começou? Diz que ele começou a fazer? Ele começou a fazer milagre. Jogavam uma cesta nas costas. Vão lá na casa do Antoninha, vão. Ó, um paralítico aqui. Só um minutinho. Ô paralítico, você quer ficar paralítico ainda? Não, quero não. Então levanta e anda. Aquela confusão, apanhava a cesta e ia lá entregar. Ele não parou de entregar a cesta porque começou a fazer milagre. O milagre era que ele fazia milagre enquanto entregava a cesta. Quem entendeu o que eu estou falando aqui?
Nós nunca podemos parar de servir, gente, nunca. Nunca! O que mais ele começou a fazer? Debater. A Bíblia diz que, olha os demônios que vieram debater com ele, ó. Olha o nome das igrejas. Vou entregar o nome aqui de púlpito, ó. Aqui o nome, ó. A Sinagoga dos Libertos. Meio suspeita esse nome, hein? Todo mundo livre. Livre, leve e solto. Os judeus de Cirene e Alexandria. E o povo das províncias da Cilícia e da Ásia. Começou a debater, só que a Bíblia diz que eles não davam conta de discutir com o moleque, porque ele tinha uma sabedoria fora do normal. Imagina, entregando cesta básica com o rosto brilhando, fazendo milagres com o rosto brilhando, entrava no debate com ele, era só para perder. Imagina ele no debate e ele assim, ó, sequinho, gelado, igual um prosdóximo. Por quê? Conhecia a Bíblia, tinha argumentos, né? A Bíblia diz que ele começa o seu ministério com as cestas e depois vai para os milagres. Mas nunca se esqueça que antes dos milagres vieram as cestas. Minha pergunta: se Deus hoje estiver precisando de uma pessoa para poder servir, para poder cuidar de vovô, de vovó, de criança autista, de gente abandonada, gente com AIDS, gente desenganada, você pode ser um? Você pode ser uma? Estevão começou onde ninguém queria começar, e ele também terminou onde ninguém queria terminar. Mas o mais importante não foi nem o início nem o fim, foi o que ele fez durante todo o período. Não deixou o rosto parar de brilhar. Quem sabe você entrou aqui hoje com um semblante caidão, triste. Deus está dizendo para você: eu tenho para você um sorriso para te devolver. Engraçado que eu estou lembrando uma história que essa semana não está aqui, gente. Esse sermão aqui, sabe quando que eu escrevi esse sermão? 14 anos atrás. 14 anos atrás. Mas essa semana eu conversando com uma pessoa por telefone, ela falou assim: Lucinho, eu pus lente, porque meus dentes é muito feio. Eu consegui um dinheiro, pus lente. Aí começou a acontecer um negócio sobrenatural comigo. Deus começou a me abençoar financeiramente, mas minhas lentes começaram a cair. Caía uma, eu ia lá, punha de novo. Caía outra, eu ia lá, punhava de novo. Aí eu falei com ele assim: ô fulano, isso é óbvio. É o diabo querendo tirar o sorriso das suas conquistas. Ele falou assim: é mesmo, porque eu cheguei lá no dentista. Sabe o que o dentista falou para mim? Eu já pus lente 1 milhão de pessoas, não cai lente de ninguém, só a sua. Eu falei: tá na cara, o que é? Gente, o diabo quer a gente assim, ó. Ai, eu não estou aguentando mais. Vou entrar na sua vida agora aqui, ó. Segunda parte da vida de Estevão é a perseguição. A perseguição. De quem veio a perseguição? Não dos não religiosos. A perseguição veio dos religiosos. Ei, não se assuste se quem te cancelar for gente que diz que crê em Jesus. É por isso que tem muita gente desviada hoje, porque as pessoas hoje, por exemplo, ateu, não crente, espírita, católico, muçulmano. Quando eu vou em Israel, gente, eu tenho um bocado de amigo muçulmano lá. A gente senta na mesa, bate papo, um respeita o outro, uma alegria, mas no meio dos crentes é uma luta. Estevão pegou rabo, sabe com quem? Com os religiosos. Com os religiosos, né? E aí a Bíblia diz que os perseguidores inventaram mentiras, mas como não havia nada para eles inventarem sobre ele, tiveram que inventar falsas acusações e usaram argumentos para poder enfurecê-lo. Mas eles não aguentavam, porque Estevão tinha muito argumento. Estevão estava com o rosto brilhando. Ei, gente, entende isso aqui: se o diabo não pode te mandar para o inferno, ele quer pelo menos roubar a sua paz. Essa miserenta está indo para o céu? Tá, olha lá, está salva, eu estou vendo o Espírito Santo nela, mas eu vou fazer o caminho dela até o céu ser uma praga. Eu não entendo mulher de cara fechada. Homem eu até entendo, porque o homem rindo ou chorando é essa coisa aí mesmo. Mas uma mulher, gente, jogar o cabelo para trás assim, ó, passar um batom, liga um ventilador na sua frente, como uma deusa, entendeu?
Fica bonita. Mulher não precisa sorrir muito. Se mulher ficar assim, todo mundo vai falar, ih, esquisita. Não, é só assim. Lady Di, você tem que ter uma Lady Di dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você, mulher, tem que mostrar para o mundo assim: eu estou bem, eu tenho Cristo. Se eu estou solteira, eu não estou abalada por causa disso. Se eu estou casada, eu não estou querendo matar ele por causa disso. Tem umas olhando para mim falando, eu estou querendo. Calma, brilhante. Calma. Olha, ele não perdeu o rosto angelical diante do rosto diabólico dos seus perseguidores. O sinédrio, gente, vem da palavra 70. Sinédrio significa 70. Eram os 70 líderes religiosos e políticos da nação de Israel. Ele foi levado no lugar mais importante. Imagina você ser levado no lugar mais importante do Brasil, as pessoas mais importantes do Brasil, e a Bíblia diz que eles rangiam os dentes para Estevão. Mas a Bíblia diz: olhando todos para ele, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ai, gente, quem quer ser como Estevão aqui? Porque é fácil você ter rosto de anjo, uma lua de mel, com dinheiro na conta, viajando, comendo um açaí. É fácil. Eu quero ver rosto de anjo diante de rostos diabólicos. O desafio do cristianismo não é amar Jesus, é amar Judas. Se você não consegue amar Jesus, você é a pior carniça que já surgiu na terra. Porque Jesus é a pessoa mais amável que existe. O bem que ele fez e as coisas que ele ensinou, ninguém chega a 10% de Jesus. Agora o difícil é amar gente que te xinga, gente que te apedreja. E foram esses caras que fizeram isso com Estevão. Mas o rosto permaneceu brilhante. Não é engordurado não, brilhante. Ele não pagou na mesma moeda o mal que fizeram com ele. Ele não deixou o mal ao seu redor piorá-lo. Muitos de nós fazemos isso. Eu só vejo o mal ao meu redor. Quer saber? Eu vou piorar também. Está todo mundo ruim? Está todo mundo mal? Eu vou ficar mal também. Não! Eu li hoje em Romanos 12, último verso do capítulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença a cara fechada com o seu bom dia. Vença a mão que não te é estendida com a sua mão estendida. Vença o comentário. Alguém foi lá e xingou você, você vai lá na rede da pessoa e coloca um aplauso. Você tem coragem? Ai, pastorzinho, ai, meu rosto não brilha assim não. O tempo colocou Estevão mais sereno e mais lindo e mais equilibrado, ao contrário de Moisés, que tinha que esconder. A Bíblia diz que o rosto de Moisés também brilhava. Dois personagens na Bíblia, o rosto deles brilhava: Moisés e Estevão. Só que chegou uma hora que o brilho do rosto de Moisés sumia, mas ele mantinha um lenço para ninguém ver que o brilho tinha ido embora. Ei, muita gente tem feito isso no cristianismo. A pessoa cobre a sua vida, sabe com o quê? Com uma capa de espiritualidade, para parecer que ela continua, né? Então a pessoa está destruída, mas ela chega na igreja assim: a paz do Senhor, Deus vai à frente, abrindo o caminho. Eu quero é morrer, mas eu estou cantando. Jesus não precisa. Posso falar uma coisa para você? Você pode ser você no reino de Deus. Sabe o que Deus ama em nós? Nossa humanidade. Ama tanto que o filho dele virou gente. E tem muito filho dele que está querendo virar anjo. Ok, rosto de anjo você pode ter, mas você é gente. No dia que você não estiver bem, fala com ele que você não está bem, e ele vai melhorar e curar você, e devolver o seu sorriso, sua alegria, seu brilho. Seu olho vai voltar a brilhar. Quem quer esse charme celestial na sua vida aqui?
Ele conhecia a Bíblia, gente, e ele respondeu tudo dentro da Bíblia. Esse sermão de Estevão aqui, depois você dá uma olhada nele, está considerado entre os 3 melhores sermões da Bíblia. É o sermão da montanha, é o sermão de Paulo em Atos 17 e o sermão de Estevão aqui em Atos 7. São os 3 melhores textos da Bíblia. Um menino de 20 e poucos anos pegou de Abraão sem esboço e foi até Jesus, e no final ainda acusou os líderes da nação: vocês são tudo gente rebelde, resistem ao Espírito Santo. Pagou pau para todo mundo, mas com o rosto, porque a gente acha que rosto brilhando é só para falar Jesus te ama. Eu vi um meme no Dia das Mães anteontem, um cachorro assim olhando, aí escrito assim: eu olhando minha mãe louvar depois que ela me deu uma surra. Quem já viu esse meme aqui? Mas a mãe é cheia do Espírito Santo, ela sapeca você, e Deus vai à frente abrindo o caminho, e você não repete: olha lá menino. Ei, eu quero rosto brilhante para discutir também, para falar também, para fazer como Estevão fez. Ele pregou o seu melhor sermão no seu pior momento. Olha para mim, o seu melhor vai surgir na hora do seu pior. Não fica triste não. Olha aqui, você sabia que sabe o que transforma um carvão em diamante lá dentro da terra? A pressão. Nós nunca iríamos provar o gosto de uma laranja se ela não fosse espremida. Quando a pressão vem, quando você é espremido, sai o que tem de melhor de dentro de você. Às vezes a luta que você está passando, você fala assim: Deus, eu não estou entendendo. Deus está falando assim: calma filho, eu só estou devolvendo o rosto angelical para você. Muitos de nós ainda não entendemos que a solução não é aqui fora, a solução é aqui dentro. Quando você viver qualquer situação, você está vivendo um problema no casamento, a situação não é você ficar bravo, a situação é: peraí, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Ele confrontava sem medo, né? Ele não queria ser uma unanimidade. Olha que legal, ele não estava preocupado com o seu filme, ele estava preocupado com a sua fé. Uma pergunta para você: você está preocupado com o seu filme ou com a sua fé? Eu queimei meu filme no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu queimei minha reputação aos pés da cruz. Eu fui lá em Jesus e falei: está aqui meu nome, está aqui meus bens, está aqui meu passado, presente e futuro, está aqui tudo que deu certo, está aqui tudo que deu errado, está aqui tudo que deu em nada, está aqui tudo de bom, tudo do capeta, tudo, está tudo aqui. Eu entreguei tudo para Ele. Pessoas que ainda não queimaram o próprio filme, elas ficam tristes quando os outros vêm queimar. Queima o seu próprio filme aí, quando os outros vierem queimar, não tem mais nada para queimar. Se o nosso mestre não tinha reputação, por que a gente luta pela nossa? Estevão não estava preocupado com a sua reputação, ele estava preocupado em manter sua consciência limpa e deixar o rosto brilhar. O maior sermão de Estevão não foi o que ele pregou, foi a sua vida. Fala comigo: meu maior sermão é a minha vida. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece uma árvore. Mas hoje o pessoal acha que você conhece uma árvore é pelos vídeos ou pelo link da bio. Já vi que a pessoa colocou no link dela. Esses dias uma pessoa estava me criticando, eu fui lá na bio da pessoa, primeira coisa que estava escrito, sabe o que era? Sagitários. Gente, com todo respeito, eu sei que vai ser mais um processo, mas se você acredita em horóscopo, me desculpa, você não tem um cérebro. Tem aqui o Minas Shop, o Del Rey, vai lá, compra um cérebro para você. Você acreditar em horóscopo? Isso aí você vai ver, é gente que fez faculdade, é gente que fala English, entendeu? Gente que estudou Kant, Barth, Freud. Deixa eu ver o que deu aqui hoje. Eu sou ascendente Aquários. Vê se eu estou na esquina, Nemo.
ele confrontou os mesmos patifes que mataram Jesus poucos meses antes. Sabe quem matou Jesus? Aqueles mesmos caras. Sabe quanto tempo Estevão morreu depois de Jesus? Mais ou menos 1 ano e pouco depois que Jesus morreu, ele foi morto. Pelos mesmos caras que condenaram Jesus, condenaram Estevão. Agora a terceira parte, a morte de Estevão. Algumas coisas. Primeiro, ele permaneceu cheio do Espírito Santo durante as pedradas. A Bíblia diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a tomar pedrada. Ei, quando vier a luta no casamento, dificuldade financeira, doença, quando fizerem fofoca, a Bíblia diz que eu e você temos que permanecer cheios do Espírito. O que é a nossa beleza, gente? É o Espírito Santo. Engraçado que eu conheço muita gente bonita fisicamente, mas como elas não têm Jesus, elas têm aquelas caras de, sabe, azeda. A pessoa, as fotos dela é só olhando para o lado assim. Os comentários nada a ver. Você fala, é bonita de corpo, é bonito de corpo, mas eu estou vendo que é um Zé Nada. E eu conheço gente, presta atenção, não olha para o lado também não, que não tem muita beleza física, para não dizer nenhuma, mas a pessoa tem um Espírito Santo. Gente, sabe o que parece? Quem é do interior aqui vai me entender. Quando minha mãe abria aquela lata de doce de leite, quem já viu aquela doce de leite que caía duro assim, que puff, se você deixasse 1 minuto em cima da mesa, aquele monte de mosquito vinha. Quem viveu na época que tinha 1 bilhão de mosquitos para cada pessoa? Hoje a pessoa vê um mosquito dentro de casa, mãe, desinfeta. Menina, esse mosquito foi enviado por Deus para agitar você está muito parado. Aqui na igreja nós temos um urubu que fica voando aqui, um morcego. De vez em quando a gente ativa ele sai dali de cima, aí passa aqui, aí alguns abaixam assim, mas é tudo tática nossa, para você ir acordando. É porque essa aqui é uma igreja batista. Mas é melhor o Batman do que o Robin, né, gente? O Robin é bem gay. Outra coisa sobre a morte de Estevão: ele olhou para a glória de Deus e não para as pedradas. Quando as pedradas caírem sobre você, não olhe para as pedras, olhe para onde? Gente, Estevão não estava olhando, ele me acusou, aí ele jogou, aí ele falou. Não, ele falou assim: tem algo muito maior que eu tenho que prestar atenção, é na glória de Deus. Lutas e dificuldades nos lapidam, pedradas nos moldam, para a gente ver melhor a glória do Filho de Deus. Por isso que um culto nunca é sobre a banda, ou sobre o pregador, ou sobre... Não, o culto é para Deus, sobre Deus, em Deus e para Ele. Pedradas nos ajudam a ver a glória de Deus. O que mais? Ele orou enquanto estava sendo apedrejado. A Bíblia diz: enquanto era apedrejado, Estevão orava. Não tem jeito do rosto não brilhar? Você tem que orar quando está bem? Tem, mas tem que orar quando está mal. Jesus hoje está doendo, hoje está bravo, hoje o negócio está ruim, mas eu vou passando e eu vou louvando o teu nome. Eu estou aqui orando. Eu já vim nos dias bons orar, mas eu venho nos dias... Muitas vezes eu falo isso com Deus: Deus, o Senhor está me vendo aqui hoje te buscar, né? Agora eu pergunto para o Senhor: eu só venho no dia ruim? Se eu vier só no dia ruim, não precisa me atender não. Mas me pergunta, Jesus, se de férias eu não te busco, se no momento bom eu não estou aos teus pés também. Porque tem gente que pro rosto dele brilhar é só na borracha. Aí ele, Deus fica até querendo, ele não quer nem tirar as pedradas, que ele fala: gente, se parar as pedradas, ele para de me louvar, ela para de orar. Eu vou dizer para o problema ir embora, mas aí a oração vai acabar, a leitura bíblica vai acabar, o jejum vai acabar. Para você continuar com o rosto brilhando, você tem que continuar a buscar Ele com ou sem pedrada. Quem entende o que eu estou falando? Outra coisa, ele perdoou os seus apedrejadores.
Pai. Última coisa de Estevão na terra, ao invés de ele falar: obrigado, beijo, a paz do Senhor, fica com Deus. Não, Jesus, perdoa esse povo. Quem está com o rosto brilhando, ele não consegue olhar para as pessoas e falar assim: desgraçado. Ó, todo mundo pode ter problema com você, você é que não pode ter problema com ninguém. Quem entende o que eu estou falando? 1000 podem ser seu inimigo, mas você tem que dormir essa noite e falar assim: eu não tenho ninguém por inimigo. Eu liberei perdão sobre todo mundo, eu abençoei todo mundo, e eu vou continuar com meu rostinho fofo, brilhando para a glória de Deus. Ah, mas fulano falou isso de você, ciclano. Deixa eu falar, deixa eu brigar, deixa. Você que tem que estar com a sua coisa. Ei, você não controla o mundo, você não controla as pessoas, você controla o seu rosto, o seu coração, seus sentimentos, sua vida. E hoje Deus está dizendo para você: eu quero fazer seu rosto voltar a brilhar. Sabe como é que o rosto volta a brilhar? Quando você libera perdão para outras pessoas ao seu redor. Libera perdão e pede perdão. Última coisa sobre Estevão, o seu legado. Ele deixou um legado muito grande. Primeira coisa que ele fez, sabe o que ele deixou de legado? Um cara melhor do que ele. Quem que a Bíblia diz que estava lá cuidando das roupas, enquanto a pedrada comia? Saulo. Sabe o que Agostinho de Hipona, talvez o maior cristão de todos os tempos, falou? 1700 anos atrás, Agostinho foi pastor no norte da África. 1700 anos atrás, Agostinho falou assim: a conversão de Saulo de Tarso começou no apedrejamento de Estevão. Quando ele viu um jovem morrendo com o rosto de anjo por um cara crucificado, aquilo bugou Saulo. Dietrich Bonhoeffer, praticamente o único pastor na Alemanha que se levantou contra Hitler durante o nazismo, sabe o que ele dizia? Viva uma vida cristã de tal maneira que os não crentes comecem a questionar a falta de fé que eles têm. Nós temos que ter uma vida que faz as pessoas olhar para a gente e falar assim: ai, que vontade de dar na cara. Ai, essa pessoa é muito... ai, que rosto é esse? O mundo está acabando, essa pessoa... ai, mas que vontade de bater. Primeira coisa que Estevão deixou, sabe o que ele deixou? O maior cristão de todos os tempos foi forjado no apedrejamento dele. Ei, olha para mim. Enquanto você sofre... olha, presta atenção no que eu vou falar. Enquanto você sofre, tem pessoas observando como você está sofrendo. E como você sofre vai impactar mais as pessoas do que como você faz quando você está tudo bem. Quem entendeu isso que eu estou falando aqui? O que mais ele fez? O que mais ele deixou como um legado? Ele deixou saudade, porque a Bíblia diz que choraram por ele, foram lá e o sepultaram. Deixa eu te fazer uma pergunta: no dia que você morrer, você vai deixar saudade? Sabe como é que era no Velho Testamento quando morriam os reis de Israel e de Judá? Era um bando de raça de demônio, de rei que não prestava. A Bíblia diz assim: morreu Jeoacás e foi sem deixar de si saudades. Ei, nós temos que viver uma vida tal que no dia que a gente partir, as pessoas falem assim: eu não sei nem como é que nós vamos continuar agora, porque essa pessoa tinha um rosto que me inspirava, tinha uma vida que me inspirava. Quem quer ser uma inspiração para alguém aqui? Terceiro, ele deixou uma história de intimidade com o Espírito Santo. A história de Estevão é curtinha, gente. Ela só aparece em Atos 6 e Atos 7. Acabou. Aparece 10 vezes o nome Estevão, mas aparece 5 vezes o nome Espírito Santo na história dele. Quem quer o Espírito Santo na sua história todinha aqui? Espírito Santo no seu namoro, Espírito Santo no seu trabalho, Espírito Santo no seu corpo, Espírito Santo no seu sono, Espírito Santo na sua vida amorosa, Espírito Santo nos seus estudos. Quem quer o Espírito de Deus aqui? Ele deixou essa marca de um relacionamento profundo com o Espírito de Deus. E por fim, a última coisa que Estevão deixou, ele deixou desencadeada uma perseguição. Se você ler Atos capítulo 8, sabe o que você vai descobrir? Que por causa da morte de Estevão, começou uma perseguição tão grande, os crentes estavam só em Jerusalém. A Bíblia diz que todos foram espalhados por Jerusalém, Judeia, Samaria e até... amores, tem uma notícia para vocês: nós só somos crente hoje, abaixo de Deus, por causa de Estevão.
Foi com a perseguição de Estevão que o evangelho saiu e começou a ser pregado, inclusive para quem? Para os gentios. Quem são os gentios? Nós, que não somos judeus. Hoje nós conhecemos Jesus porque um cara novinho morreu com o rosto de anjo 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Ele se recusou a fazer rostinho de dó. Sabe uma coisa que nós temos que aprender? Eu estava lendo esses dias um livro sobre os alemães. Sabe o que os alemães acham? Do mesmo jeito que brasileiro detesta, por exemplo, traição. Brasileiro, se vê uma traição, fica doido. Sabe o que os alemães detestam? Autocomiseração. Na Alemanha, a coisa que um alemão mais detesta é coitadismo. Gente assim, gente, olha quando eu sou, olha esse pedrado, cara. Vocês não vão fazer nada para me proteger, não? Eu não estou aguentando. Alemão, quando nota isso, fala assim: isso não é gente, isso merece as pedradas. Sabe como é que alemão é? Do jeito que eles são, eles vão até o fim, assim, ó. Por isso que os caras das 3 guerras, duas guerras que teve no mundo, os 2 foi esses que começaram. Cabeça erguida assim, ó. Orgulho. Não. Você está sofrendo? Não, vai passar. Ei, às vezes eu vejo lá fora gente mais resiliente e com o rosto mais brilhante do que muitos servos de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu fui homem de dores para fazer de você uma mulher e um homem de amores, para poder te dar um sorriso, um futuro e uma alegria. Eu quero restaurar você, eu quero recomeçar você, eu quero fazer uma coisa nova através da sua vida. Você crê nisso? Já elogiamos demais na Bíblia Raabe, a prostituta. Já elogiamos Zaqueu, o ladrão. Já elogiamos o filho pródigo, cheirador de cocaína. Já elogiamos o ladrão na cruz. Mas hoje eu não falei de ninguém que era mau e ficou bom. Hoje eu falei de um cara espetacular do início ao fim. Um cara que entra na história arrasando, entra servindo, entra com o rosto brilhante, entra pregando, entra fazendo milagre, entra sendo perseguido, morre com o rosto brilhante, é sepultado e ele começa um novo trabalho missionário. E por causa de Estevão, toda a igreja de Jesus saiu em missões pela face da terra. Quem quer ser uma pessoa assim, que inspira o mundo com um rosto diferente? Eu vou encerrar falando isso aqui para vocês. Sabe aonde mais o seu rosto tem que mudar? Dentro da sua casa. Eu quero ter um rosto diferente dentro da minha casa, porque ter rosto de crente na igreja é fácil. Ter rosto de crente lá no ônibus, onde for, é fácil. Dentro de casa, eu quero ser uma pessoa do rosto sereno. Eu quero ser uma pessoa prestativa. Eu quero ser uma pessoa que cita a Bíblia. Eu quero ser uma pessoa que põe a mão e abençoa. Eu quero ser um homem honrado. O que estão pensando fora de você lá fora? É problema deles. Problema deles. Você vive para Deus. Você deita assim à noite para dormir, dá aquela piscadinha para o teto e fala assim: faça um coração para ele. Não significa que está tudo bem, mas significa que você entendeu que é mais importante como você enxerga as coisas do que aquilo que está acontecendo. Seja pedrada, seja o que for, você continua com um rosto angelical. Amém?